Senhora e senhores da imprensa local, nosso bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Centro Cultural do Juruá, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, local que hoje muito nos honra com essa coletiva de imprensa que trata de um dos maiores eventos literários já registrados na história de nossa cidade, que é o lançamento da obra 2013, o ano que não teve fim, do nosso querido amigo, gestor cultural, gestor público, professor, escritor, poeta, um homem polivalente das artes, Aldemir Maciel Filho. E hoje muito nos orgulha, enquanto cidadãos cruzeirenses, fazer parte dessa história, fazer parte inclusive das vivências que estão incluídas nesse livro, tanto dos bons momentos quanto dos momentos difíceis da vida que são narrados nesse livro. Inclusive, abro um parêntese aqui para dizer que, na época de um dos momentos mais difíceis e complicados, eu estava diretor da Vara da Infância e Juventude, quando ocorreu aquele capítulo dramático em sua vida, e nós levamos aquela pessoa a julgamento, E foi um momento assim, que mesmo com toda a nossa experiência de anos no Tribunal de Justiça, a gente ficou chocado porque tratava-se de uma pessoa de um coração imenso, uma pessoa do bem, uma pessoa que já tinha contribuído desde aquela época na educação e na cultura de nossa cidade. Então, abro esse parênteses e estou ansioso também para ler o livro, porque, além de tudo, faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa história. Então, agradecemos aqui, enquanto cerimonial, a presença dos senhores da imprensa de Cruzeiro do Sul para cobrir esse momento único, que é o lançamento de uma obra literária no segmento cultural que cresce a passos largos, que é o segmento da literatura, e que agora vem ter o nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro Aldemir Maciel Filho, com o seu livro publicado, esse sucesso que tenho certeza que vai transpor as nossas fronteiras cruzeirenses, acreanas, e vai ser um sucesso até nível de país. Com a palavra, nosso amigo, professor Aldemir Maciel Filho, nosso escritor. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Hoje é um momento assim, realmente muito especial para a minha vida. E aí, antes de entrar nas pautas do livro, dizer o porquê que alguns meses depois do lançamento nacional do livro que nós estamos aqui. Ali atrás está a minha esposa, com a minha filhinha que nasceu. E esse livro, 2013, ele foi realmente a data nacional, ele foi lançado no dia 8 de maio. Foi a data nacional escolhida pela editora Abrils para fazer o lançamento. Então, hoje esse livro está em mais de 100 plataformas, livrarias, no Brasil e no mundo. Amazônia, Magalu, todos vocês possam imaginar, o livro está vendido lá. Mas naquele momento, eu vivia um momento bem particular da minha vida, que ia ser o nascimento da Aurora, que foi em abril, e eu queria poder compartilhar esse momento com a minha família, com a minha esposa, com a minha filhinha. Não teria sentido eu fazer um lançamento e não ter a presença da Linda, não ter a presença da Aurora junto comigo. Então hoje passou-se o tempo, a Aurora está vacinada, está começando a ser imunizada, estamos aqui. Por que também fazer esse lançamento, essa coletiva de imprensa com os senhores e senhora? Primeiro, gente, por dois motivos claros. O primeiro deles, eu sempre quis fazer isso com todos vocês. Não deu para fazer isso até o final do ano passado, enquanto eu era secretário, não tive essa oportunidade de fazer. Mas eu queria também ter esse momento de falar muito obrigado a cada um de vocês. A imprensa,
gestor, 10 anos na gestão, dos quais 8 anos como secretário, a imprensa para mim foi, ao lado da sociedade, minha grande parceira. A nossa relação era semanal, praticamente semanal. Ainda lembro de um episódio, quando o Glex estava aqui na outra emissora, que eu cheguei lá, eles tinham preparado um certificado, uma brincadeira lá. O Aldemir recebeu um certificado, o cruzeirense que mais vezes teve entrevista ao vivo na rede amazônica. Mas assim fazia parte do nosso dia a dia. Então, assim, muito complicado, gente, a todos vocês, né? E também não só como gestor, mas como artista. Eu canto desde sempre, o projeto Swing da Mata tem 22 anos, a minha vida como cantor são mais de 30 anos. E o Elsa que me acompanha desde sempre. As minhas primeiras matérias em jornais escritos foi com o seu Elcio. Então eu só tenho o meu agradecimento, a minha gratidão a cada um de vocês. E o segundo motivo, gente, é o livro mesmo, sabe? Isso aqui alguém falou, é um filho que nasce, é um filho que nasce, é mais um filho que nasce. Esse projeto, ele começou durante a pandemia a escrever. Além desse projeto, tem outros que estão na agulha, né? O segundo livro já está sendo pensado, já tem até um título baseado, que aqui vai ser uma série de 3 livros, esse aqui é o primeiro, né? O segundo já tem até um pré-título, que é preciso riscar o chão. É o título do segundo livro, né? Por que eu tenho que riscar o chão? As pessoas leem não sabem por que tem que riscar o chão, né? Mas é uma pré-série de livros, e também tem outros livros mais históricos e conceituais. Tem um livro que eu falo toda a minha trajetória na cultura, todo esse momento da minha vivência, do que aconteceu ao longo desses mais de 20 anos. Tem um projeto específico sobre a banda Swing da Mata, sobre o ritmo da Amazônia, mas esse aqui é o primeiro. E por ser o primeiro, gente, é a realização de um grande sonho. Então, 2013, o ano que não teve fim. Ele é publicado pela editora Apris, é uma editora lá do Paraná, de Curitiba, uma editora que eu mandei esse trabalho, que teve uma aprovação pelo comitê editorial com nota máxima, e que a editora fez questão de fazer esse trabalho junto comigo. Já estou trabalhando nisso há pelo menos um ano com a editora, desde mandar os primeiros escritos, passar pela avaliação, e aí começou vários trabalhos, comitê editorial, de avaliação, de revisão, todo um trabalho e agora está na outra etapa, que é a etapa de divulgação, a etapa de vendas. Então, assim, uma editora que eu me identifiquei e que teve um trabalho assim maravilhoso em relação a esse livro, né? Por que não teve fim? Essa é a grande pergunta, né? No release que cada um de vocês recebeu, eu dei um spoiler. São fatos, 3 fatos vividos em 2013, fatos que marcaram não só a minha vida, mas marcaram também a vida do povo cruzeirense. O primeiro fato narrado aqui, eu acredito que a maioria de vocês esteve lá. O primeiro fato que eu narro aqui, a maioria esteve lá. A cidade toda naquele momento se uniu a cidade, se uniu os poderes estadual e municipal, a imprensa. Foi uma revolução e que nós mostramos naquele momento ali que juntos a gente podia vencer. Nós superamos imensos desafios e nós conseguimos vencer. Então esse é o primeiro desafio, essa é a primeira história que eu trago narrado nesse livro. O segundo fato acontece em novembro, um fato muito triste narrado aqui pelo colega na série, pelo meu amigo na série, e eu narro um acontecimento triste na minha vida, mas foi um acontecimento triste, um acontecimento muito difícil para minha família, para mim, para a sociedade, mas foi esse acontecimento que fez me despertar para muita coisa. Coincidentemente ou não, 2 semanas depois desse acontecimento fatídico na minha vida, 2 semanas depois, porque antes eu ia até, estava acontecendo lá em Brasília, a Conferência Nacional de Cultura, e eu ia como delegado estadual. Aí aconteceu o fato, não pude ir, né?
leitura é a minha vida, e não fui para esse fato. Então, 2 semanas depois, já estava em casa, na casa dos meus pais, e eu recebo um e-mail. Então, esse spoiler eu vou contar o que aconteceu. Eu recebo um e-mail do Ministério da Educação. Senhor Aldemir Maciel Filho, isso era 18 de novembro. Senhor Aldemir Maciel Filho, queremos lhe parabenizar pelo seu projeto aqui da Amazônia e tal. Eu olhei, né? Disse, não consegui passar. Eles estão só me agradecendo e parabenizando. E continuei o e-mail. E gostaríamos de convidar a vossa senhoria para o dia 5 de dezembro estar em Brasília para receber o prêmio de melhor professor do Brasil. Eu desafiei, né? Ou seja, há 2 semanas antes eu estava ali praticamente entre a vida e a morte. E 2 semanas depois eu recebi essa notícia de um projeto que iniciou dentro de uma escola, sem pretensões nenhuma, e que ganhou o Brasil. Com um detalhe que eu acho assim gigantesco. Esse fato de novembro, esse fato com a minha vida, e aí o meu querido amigo Dom Flávio ali presente, tem uma questão de espiritualidade. Independente da nossa crença, independente da nossa fé, esse momento marcou muito, e eu sou muito família, porque quando eu estava naquela situação no hospital, e eu lembro por alguns segundos, eu apaguei completamente, e por alguns segundos eu me vi entrando numa espécie de luz, eu não sei, e eu ouvi a voz dos meus 2 filhos, o Vitor e a Nadine. Diziam, papai, volta papai. E foi quando eu acordei. E acordei, graças a Deus, que estou até hoje aqui contando a história para vocês. Cada um tem suas crenças, tem sua fé, isso é de muita espiritualidade que eu falo aqui, e eu revivo isso com muita intensidade, né? Porque foi naquele momento, gente, que eu descobri, foi naquele momento que se afirmou em mim o que o livro fala. Eu já fazia muita coisa por mim, pela minha família, pela minha cidade, mas naquele momento eu tenho certeza absoluta, Deus me deu mais uma oportunidade, e para me fazer muito mais. Quando muitos de vocês, nesses últimos 10 anos, perguntavam, por que tu se dedica tanto? É manhã, tarde, noite, madrugada, você não para, a tua vida é assim. É porque está em mim. Se Ele me deu mais uma oportunidade, era para me fazer mais. E aí, o grande norte do livro é, a minha felicidade, gente, ela é causada pela felicidade que eu causo nas pessoas. Eu sou feliz por um livro, eu sou feliz pela minha filha, mas se esse livro aqui, ele puder fazer diferença na vida de uma pessoa, eu sou muito mais feliz. E aí fala no livro, para tudo, independente das dificuldades que todo mundo tem, seja o pobre, seja o rico, o branco, o negro, todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por inúmeros desafios. Mas se você manter a fé, o foco, você tem que acreditar e trabalhar. Nada na vida sem trabalho. Fazer uma música é 10% talento, é 90% transpiração. Escrever um livro é 10% talento, é 90% transpiração. É o que eu falei para você, Alexandre. Eu lembro do primeiro filho do Alexandre. Gente, eu quero trabalhar como influenciador, eu gosto disso. Mas não é só gostar, é correr atrás. E ele correu atrás, está correndo atrás. Então, essa é a grande mensagem do livro, que nós podemos fazer tudo. Desde dizer um bom dia numa sala de aula em 2003, na Escola Roduardo Cabral, dizer um bom dia em 2013, lá em Brasília, como o melhor professor do Brasil. Então, sejam bem-vindos ao ano 2013, o ano que não teve fim. É esse daqui. Eu também queria dizer para vocês que todos vocês, segunda ou terça-feira, eu vou passar com todos vocês novamente.
segundo ou terceiro, me aguarde. Vou mandar mensagem, vou ligar e vou fazer questão de presentear cada um de vocês com o meu livro, para todos vocês. Ah, por que você não vai dar agora? Porque sexta-feira é o dia. Sexta-feira vai ser o dia, e aí fazer esse convite bem especial, para que quem puder, eu sei das agendas de vocês, mas na sexta agora, às 7h30 da noite, lá no Teatro dos Nautas, vai ser o lançamento oficial, onde eu vou receber toda a sociedade, os meus amigos. Aí alguém perguntou até de mim ontem, mas por que do teatro é tão grande? Gente, eu não me vejo fazendo em outro local. Ali é a minha essência, ali é a minha casa, ali é onde eu vivi as maiores das minhas alegrias culturais, não só como artista, mas como gestor público. Então, independente se o teatro tiver 50, 10, 100 pessoas, para mim isso não importa. Público para mim nunca importou. Importa é o trabalho, é a vontade de estar lá. Então, eu quero convidar todos vocês, né, sábado à noite, dia 18, às sexta-noite, às 19h30, vai ser um evento muito bem objetivo. Vamos estar lá com alguns artistas, vão estar lá cantando, vai estar lá o Niels fazendo violão de voz para nós, vai estar lá o Didi Alemão, são amigos, são parceiros. E já muito assim, também agradecer aos parceiros. Detalhe, esse livro aqui, gente, uma coisa que é um negócio interessante, né? Eu que passei a vida toda fazendo editais, lançando editais, eu lanço o livro sem edital. Porque até hoje eu não pude participar de nenhum edital como gestor público. Nunca participei, né? Nunca tive dinheiro público me comprando alguma coisa, nem na minha banca. Muita gente falava, quando eu comecei, só um spoiler, eu comecei a ser secretário, alguém que não gostava de brincar, os eventos, a prefeitura só vai ter coisa do bar. E nunca teve. Nunca usei a minha banda em evento público recebendo cachê de prefeitura. Nunca. É nunca, tá, gente? Nunca. Porque eu sei que separar e acho que tem que dividir essas coisas, né? Mas a gente, ao longo dos anos, está aprendendo isso. E eu aprendi muito isso mesmo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, e aí teve um hiato nesse meio aí, né? Que foi quando meu pai lançou o livro dele, né? Ontem também alguém falou para mim isso, né? Você abandonou o seu para cuidar do seu pai. Não é que eu abandonei o meu, é que naquele momento o livro do meu pai era o mais importante. Ver o meu pai naquele teatro, lançando o primeiro livro dele, aqui para mim foi um sonho assim indescritível, uma emoção sem precedentes. Então, hoje é a minha felicidade poder estar aqui. Então, agradecer, gente. Na série, mais uma vez, muito obrigado. Aqui o Centro Cultural é um espaço de cultura, um espaço que a gente se identifica e que se tornou. Aqui é um local que acontece muitas das reuniões culturais, é aqui que acontecem as avaliações de projetos culturais, é aqui que acontece muita coisa, porque tem uma série com esse grande parceiro, né? O pessoal da Páprica, que na pessoa do Matheus, apareceu o Matheus, que gentilmente está servindo um coquetel para todos vocês, e eu patrocinando aí para nós. O Pedro da Musical Importadora, que é um outro amigo, parceiro maravilhoso, gente. O Pedro é um amigo que eu tenho e que eu tenho muito orgulho de ter um cara que nem o Pedro, de ter uma empresa como a Musical de Cruzeiro do Sul atendendo shows grandiosos nacionais, né? E a minha família, né, que a minha família foi a que mais me incentivou, como eu falei para vocês. Eu não tive lei de incentivo, isso aqui foi bolso mesmo, bolso. Mas a partir de um projeto com a editora, eu assinei um contrato com a editora por 5 anos. Esse livro e outros que virão ao longo de 5 anos a gente vai trabalhar, e a partir de agora é só o primeiro passo para continuar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de vocês. Terminando aqui, todos são bem-vindos a saborear um pouquinho uma fábrica ali. E mais uma vez agradecer a minha Aurora, que está ali, essa moça linda, maravilhosa. Filha, é você mesmo, filha. E a Thalita, que ontem a Thalita tentou, tá, gente? Ontem a Thalita tentou, e a Thalita é a minha parceira, gente.
gente é minha amiga, é minha esposa, é minha confidente, é a pessoa que está... alguém falou um dia desse, que a Thalita, ela sonha os sonhos que eu sonho. Ela sonha os sonhos que eu sonho. Então é por isso que está tão certo, e eu fiz questão de esperar esse momento junto com ela e com a Aurora. Eu não conseguiria estar aqui sem os dois, né? Não conseguiria. Então, Vidinha, minha outra Vidinha, está ali, obrigado por tudo. Mas é isso, gente. Estou agora aberto.